noite. Querida, boa noite. Como vocês estão? Que delícia! Deixa eu colocar o nome da live aqui. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Fixar comentário. Boa noite, pessoal do Facebook. Vamos dar um minutinho para as pessoas entrarem. Boa noite, Aninha, amiga linda. Boa noite, gente. Coloquei uma música que eu gosto bastante pra gente iniciar essa live. Como que está a quarta-feira de vocês? Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Oi, Paloma! Oi, Tá, tudo bem, minha linda? Sejam bem-vindos a essa live do Acordei Quero Viajar. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu vou contar a minha história para vocês. A gente já tinha discutido sobre isso em um outro momento, né? Em 2017, quando eu deixei o mercado financeiro para empreender. E agora, depois disso, aconteceram tantas coisas, eu sempre recebo tantas perguntas de vocês. Então, hoje eu preparei um material super especial, tá? Para trazer aqui para vocês. A primeira série desse vídeo, né? A primeira live tá lá no nosso canal no YouTube, com o nome Como Me Tornei Uma Blogueira. Então agora eu vou tentar dar uma pincelada naquilo pra gente entrar nas atualizações e também passar estratégias para vocês. Então mandem as suas perguntas, eu já recebi algumas outras durante o dia que vocês mandaram. Nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram do Acordei Quero Viajar. Oi, Mário, querido, lá de Londres, em madrugada. Oi, Elô, minha linda. Giovanni, boa noite. Gente, como vocês sabem, isso aqui é um bate-papo, então, por favor, interajam comigo, participem, que isso é muito importante. Para quem tá chegando aqui no Acordei Quero Viajar agora, eu sou a Camila Castanheira, do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Uchoa, perto de São José do Rio Preto. Tá? Eu tenho 34 anos, acabei de fazer 34 anos esse final de semana. E por 14 anos eu trabalhei no mercado financeiro. Comecei muito jovem, com 16 anos, eu entrei na nossa caixa como estagiária, depois eu entrei como escriturária no Banco Safra, fui subindo de cargo, até que eu entrei como gerente efetivamente de negócios no Banco Itaú e fiquei lá também um bom tempo. Então eu cheguei a fazer uma carreira no segmento de bancos, que foram 14 anos, imagina, com carinha de 20. Falando em 20, gente, fazia tempo que eu não me maquiava. Esse negócio de quarentena, né? A gente fica em casa e não se maqueia, mas hoje eu me preparei, né? Vocês estão vendo. Boa noite, boa noite. Bom, passei esses 14 anos no mercado financeiro, mas com 10 anos de mercado financeiro, eu falei, eu não quero mais fazer isso, eu estou infeliz. Eu acredito que muitos de vocês se identificam com isso, em querer mudar de carreira e não saber como. Era a minha realidade. Eu queria mudar de carreira e não sabia o que efetivamente fazer. Obrigada, Giovanni. Eu não sabia o que fazer porque, dependendo do segmento que você atua, você acredita que só tem aquilo na sua vida, né? Então, eu, como estava no segmento de bancos, mercado financeiro, achava que eu ia ganhar dinheiro só lá e só existia aquilo. Foi então que teve um dia, apareceu um cara na minha mesa, o Walter, um querido, olhou pra mim e falou assim, desse jeito: moça, você não gosta do que você faz? E naquele momento eu tava tratando ele muito bem, sabe? A gente tava tendo uma troca muito boa. E eu falei, nossa, mas por que será que esse cara tá falando isso pra mim? Aí a gente começou a conversar. Ele falou assim, olha, eu entendi o que você precisa, eu vou te indicar um cara, que é o João Machado, que é o meu coach até hoje, a gente faz coach até hoje. E eu comecei a fazer. O João é maravilhoso, ele é muito maravilhoso. E naquele momento, ele conseguiu identificar direitinho o que eu precisava. Eu precisava entender
para onde eu poderia ir, né? Sair daquele mundo corporativo e olhar para outros horizontes. Então, esse coaching de carreiras começou a me estimular. Então, ele me estimulava de várias maneiras, através de leituras, de bate-papos com diferentes temas. Oi, André, querido, bem-vindo! E aí, teve um dia que eu sonhei com o Acordei Quero Viajar. Vocês que acompanham meu trabalho sabem que eu sonhei com o Acordei Quero Viajar. No meio do processo de coaching. E eu sonhei. Sabe quando você levanta de manhã, anota no caderninho e depois esquece? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu levantei, anotei, eu tenho o costume de anotar absolutamente tudo. Eu ando com um caderninho na bolsa pra tudo. Fiz isso e esqueci, gente, desse caderno. Esqueci. Aí um dia, né, mexendo nas minhas coisas, eu encontrei o caderno e encontrei. Acordei, quero viajar. Nesse dia, eu levei o nome pro Machado e ele falou: Camila, esse nome é muito bom. Mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer com ele, né? Ele falou: olha, vamos tentar entender. Acordei, quero viajar é algo ligado a viagens que te conecta e te energiza. Então, coloca isso pra fora. E aí eu fiquei pensando, o que eu fiz? Eu criei uma página no Facebook no dia 1º de novembro de 2014. Nós já estamos em 2020. 2014, 1º de novembro de 2014. Eu lembro que foi um guia, o primeiro post foi guias de viagem. E aí eu postei vários guias que na época eu utilizava muito. Então foi super especial, eu gosto muito de ler, então postei. E naquele primeiro dia, gente, que eu coloquei a página no ar, eu coloquei o Acordei Quero Viajar no ar, eu recebi a minha primeira crítica matadora. A pessoa disse pra mim que aonde já se viu eu colocar uma página daquela no ar, que eu não teria autoridade nenhuma pra falar de destinos e de lugares. Foi horrível, horrível. E eu tinha tudo pra ter abandonado aquele projeto naquele momento e eu fiz totalmente o contrário. Eu não vou mentir pra vocês que me deixou abalada naquele momento e eu me questionei, mas eu falei, gente, eu fiquei tão feliz de fazer isso, por que eu vou parar se eu recebi essa primeira crítica? E muitas vezes nos nossos projetos a gente deixa os nossos projetos de lado com medo de receber críticas. Não é verdade isso? A gente faz isso com frequência. Muito medo da exposição. A gente tem medo da exposição e o que as pessoas vão pensar da gente. E é um tabu que eu venho quebrando ao longo desse tempo, porque eu tenho uma profissão totalmente exposta, né? Eu tô aqui nas redes toda hora. E eu digo pra você que quebrar esse medo é libertador. É libertador quebrar esse medo do que as pessoas vão dizer da gente. A nossa vida flui. E não adianta, nós vivemos numa sociedade e esse medinho, ele existe sim em algum momento da nossa vida. Bom, deixa eu continuar. Aí, gente, o que aconteceu? Coloquei a página no ar e eu fui fazer um intercâmbio. Fiquei nesse intercâmbio durante 30 dias em Londres. Logo depois, né, eu criei o projeto em novembro. E em dezembro, dia 30 de dezembro, eu viajei e fiquei durante 30 dias na Inglaterra. Durante esse tempo, a página cresceu. Saiu de 5 mil pessoas e foi para 45 mil. Então, cresceu num exponencial muito grande. E quando eu voltei, o negócio estava bombando. Então, eu aprendi muito nesse período de intercâmbio. Tanto o que eu queria falar, porque durante a viagem eu falava sobre todos os lugares que eu ia e as pessoas me respondiam. Naquele momento, não tinha os algoritmos que a gente tem hoje que limitam o que as pessoas vão ver, o que você vai escrever. Então, o share, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a atingir 1 milhão de pessoas por mês no Facebook. Era mais ou menos isso. Então, você imagina 1 milhão de pessoas por mês conversando comigo durante todo esse tempo. Então, foi aí que eu efetivamente coloquei o negócio para rodar. Mas eu não sabia que ia ser um negócio. Eu continuava no mercado financeiro, lá trabalhando no banco, e tinha o blog paralelamente, né? Depois que o Facebook cresceu e as pessoas começaram a me pedir um blog, eu não tinha blog. E eu, gente, o
que eu vou fazer? Porque produzir conteúdo não é fácil. Eu tinha que produzir o conteúdo do Facebook e agora tinha que produzir o conteúdo do blog trabalhando em um banco, que é muito difícil a gente fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu fui lá e tava passando por problemas financeiros naquele momento. Eu não tinha como pagar alguém para fazer esse site para mim. Eu não tinha. Então eu fui estudar a fazer site. Eu fiquei lá 3 meses estudando fazer site, HTML, código, coisas que hoje, se você me perguntar, eu não lembro, mas naquele momento eu fui lá, aprendi a fazer e fiz um site. Coloquei o site no ar. E aí eu tinha o Facebook e o site. E aí começaram a vir aquele monte de rede, né? Instagram, YouTube, que eu não dei foco no primeiro momento. Eu fui dar foco depois. Mas em 2015 eu trabalhei bastante. Em 2016 eu comecei a receber muitos convites para poder fazer viagens de press trips, que a gente chama, né? Onde os governos convidam a gente para poder conhecer os lugares e falar daqueles lugares. Eu não conseguia ir, porque imagina, eu já trabalhava no banco, eu só tinha 30 dias de férias por ano e ainda tinha que ficar revezando entre feriado prolongado para poder conseguir produzir um conteúdo legal. Obrigada, minha amiga linda, obrigada. E aí, o que aconteceu, gente? Eu comecei a recusar. Comecei até que recusar projetos com dinheiro, né? Que envolvia dinheiro efetivamente. Aí eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão. Porque chegou em um momento que eu tava dormindo 4 horas por noite. Porque quando o blog já começou a me dar algum retorno, e o banco também, porque era minha principal renda, e eu precisava do banco ainda, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse aqui é o meu sonho, eu acordei, quero viajar, é o meu sonho. O banco é o que tá mantendo esse sonho por enquanto. Então, eu vou segurar, foi o que eu fiz. Eu me programei durante o ano de 2016 financeiramente para poder, em 2017, empreender. Então, eu não saí do nada, falei assim, olha, acordei, quero viajar, vou sair amanhã, vou seguir o meu sonho. Não, foi uma coisa que eu pensei, eu estruturei, e eu me programei financeiramente para ficar sem um CLT, por exemplo, 1 ano. Então, eu tenho 1 ano para trabalhar e fazer isso aqui dar certo. Se não der certo, eu vou ter que voltar a trabalhar em algum lugar. Então, foi mais ou menos esse o meu planejamento. E aí, no dia 1º, não, foi 2 de janeiro, né? Porque 1º de janeiro é feriado, mas no dia 2 de janeiro de 2017, eu saí do banco. Saí do banco e eu digo que eu nunca olhei para trás, porque era um sentimento de realização profunda, de verdade. E era um sentimento de alívio por tudo que eu tinha buscado. É claro que tinha insegurança ali, porque de um dia você tem o seu salário, você tem aquele monte de ticket, né? E de uma hora para outra a gente não tem mais nada. É basicamente isso. Você é responsável por tudo a partir de agora, né? Então, isso era o que eu pensava, mas eu me motivava mais e mais sabendo que eu tinha me programado para aquilo, sabe? Porque empreender é um desafio, gente. Não é fácil, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem cargas tributárias enormes e então tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. E isso faz com que fique um pouco complicado, mas vale muito a pena. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, se você tem um sonho, se você quer realizá-lo, ele é possível sim. Ele é possível sim. Você precisa colocar em prática de todas as maneiras, se movimentando e começando de algum lugar. Que essa foi uma das perguntas que eu recebi, né? Eu tenho um sonho. Como colocá-lo em prática? Eu costumo dizer que tem 3 E's pra gente fazer esse início, né? Que é o estudo. A gente tem que estudar muito sobre tudo, sobre empreendedorismo, sobre o segmento que a gente quer atuar e, principalmente, a gente tem que fazer estudos de coisas que não tem nada a ver, porque depois vai conectar. Isso é de verdade, tá? Outra coisa são as etapas, a gente tem que entender as etapas do nosso negócio. Por exemplo, agora eu tenho que terminar um projeto, eu tenho que reestruturar o meu site, eu tenho que reestruturar aquilo. E como será você que nesse início vai fazer tudo, precisa de uma organização para isso, tá? Porque não é fácil ter tudo dentro da sua cabeça.
E encontros. O que são esses encontros? São conhecer pessoas diferentes. Quando eu saí do mercado financeiro, eu só conhecia gente do mercado financeiro. Eu não conhecia gente do turismo. O turismo para mim era um hobby e eu tinha conhecido algumas pessoas por convite, por indicação para poder fazer trabalho, mas as pessoas do turismo de verdade eu não conhecia. Então, o que eu fui fazendo durante 2017? Eu tinha que conhecer 2 pessoas por semana. Quem quer começar um negócio novo, quem quer começar um projeto novo, coloca essa meta. 2 pessoas novas por semana, tá? E eu não tô só falando de projetos de mudar de emprego, não. Eu tô falando para qualquer projeto na vida, porque conhecer pessoas é muito rico. A gente aprende com as diferenças. Então, eu coloquei essa meta e eu fazia essa meta. E tinha semana que eu tava lotada de gente para conhecer e era uma delícia, porque eu aprendia, eu só aprendia. E isso me marcou muito, porque tinham pessoas que às vezes vinham falar comigo, ai Camila, até hoje eu faço isso. Ai Camila, eu queria muito conversar com você, eu gosto do seu trabalho, você pode bater um papo comigo? Claro, vamos lá, vamos bater um papo, em que eu posso te ajudar? Sabe? Eu sou do time das pessoas que acreditam que a gente tem que compartilhar informação e que a gente tem que ajudar, porque só assim o negócio gira. Só assim o negócio gira. Antigamente a gente tinha aquela coisa assim, ai meu Deus, eu não posso falar o segredo do meu negócio, não sei o quê. Meu Deus, é claro que tem algumas coisas que só quem vai fazer é você, ninguém faz igual a você, entendeu? Então a gente tem que compartilhar informações sim, a gente tem que ajudar sim. E isso é muito importante mesmo, tá? E não adianta só falar, tá, gente? Tem que sentir na pele isso. Isso tem que ser uma coisa incorporada na vida. E não necessariamente a gente precisa ter um negócio para fazer isso. Então, eu tinha essa meta. Eu conhecia as 2 pessoas por semana. E hoje eu tenho tantos amigos que a vida me deu por conta disso. E eu continuo com essa meta de conhecer pessoas novas, de outros segmentos também, porque é muito importante a gente sair do nosso segmento e olhar para o do lado. Nas consultorias que eu dou, eu sempre falo, gente, quem são as suas referências dentro do seu segmento e fora do seu segmento? Porque não adianta só ficar lá assim, viagem. Turismo. O que está acontecendo ali do lado? Entendeu? Que é importante. Qual é a ideia de que aquele cara do segmento de moda tá tendo que eu posso absorver para minha vida e para o meu negócio? Ou um segmento de TI, que é mais técnico, mas às vezes está tendo alguma coisa diferente e é interessante. Então a gente tem que ser curioso. Isso é extremamente importante. E outra coisa também, é claro que hoje a gente vive um momento diferente por conta da pandemia, mas eu tô querendo dizer, gente, que tudo é uma construção, tá? Tudo é uma construção. Esses encontros que, se não é possível pessoalmente, a gente faz online. Eu faço o Skype com gente fora do Brasil, com gente do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do Brasil inteiro. Então a gente não tem esses limites, tá? Não, a gente não tem mais esses limites. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente só tem a ganhar com isso. E então, a pergunta que não quer calar, né? Quando eu fiz aquele último vídeo, foi em 2017, logo que eu deixei o banco, então eu tô fazendo esse outro, depois também vai lá pro YouTube, vai ficar no Facebook gravado para quem não assistiu. É uma atualização, porque desde aquele vídeo aconteceram muitas coisas, né? E a pergunta sempre continua. Como você ganha dinheiro? Como que você faz o seu negócio render? E hoje o meu negócio ele é dividido em 3 fases. 3 fases. Ó o Ricardo. Oi, Camila, eu acordei e também quero viajar. Bem-vindo, Ricardo. Queremos. Meu negócio é dividido em três partes, tá? Mês que vem o site novo tá no ar. O Renan, querido, meu amigo, tá terminando e a gente vai lançar e vocês vão entender essas 3 partes. A primeira parte é o blog, onde eu ganho com afiliados, que são os hotéis. Quando você vai lá no blog, clica num hotel que eu indico, reserva por ali, eu ganho uma comissão por isso. Mas você não paga nada a mais, entendeu? É o mesmo valor de que se você entrar lá no Booking e comprar. Então, se você gosta do meu conteúdo, quando você compra o hotel ou o seguro,
ou aluga seu carro dentro do meu blog, eu ganho uma comissão, ela é pequenininha, mas ela ajuda a manter o blog, né? E olha, Caroline, eu também quero viajar o mais rápido possível. Queremos. Então eu ganho essa comissão quando vocês vão lá no blog e recebem. Isso se chama afiliados. Os afiliados existem para tudo, gente. Então quem tá querendo um negócio online, pesquisa sobre isso, esse modelo de negócios de afiliados. Hoje o Hotmart é uma grande plataforma para isso também, tá? Essa é uma maneira do meu blog rentabilizar. Outra maneira do blog rentabilizar é o Acordei e Quero Viajar acabou se transformando numa empresa de comunicação. Então, dentro do Acordei e Quero Viajar todo, que é o blog, as redes sociais, tudo isso, eu desenvolvo projetos de marketing de influência, marketing de conteúdo e marketing de destinos. O que seria isso, tá? Marketing de influência é quando uma marca chega para mim e fala assim, Camila, a gente tem esse serviço, esse produto, que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com seus clientes, as pessoas que acompanham o seu trabalho. Você gostaria de falar sobre ele? Se eu vejo que tem sentido, como eu já falei sobre várias marcas aqui com vocês, eu faço e eu falo para vocês. A gente tem que colocar lá a identificação, né? Que é a propaganda. E vocês sabem que eu trago coisas para vocês que eu consumo. Então, influência é uma coisa muito séria, tá? A gente, claro, ganha dinheiro com isso, mas é sempre com um filtro extremamente rigoroso, gente, porque é a nossa credibilidade. Eu não vou indicar uma coisa pra vocês que eu não uso, entendeu? Então isso se chama marketing de influência. As empresas me contratam muitas vezes para eu fazer esse trabalho. Outra questão é o marketing de conteúdo. Eu produzo conteúdo para algumas empresas, tá? Não necessariamente esse conteúdo precisa sair no meu blog. Pode sair no blog delas, pode sair na página delas. Eu faço isso também. Outra coisa dentro do blog é o marketing de destinos. Eu apresento o projeto para os escritórios de destinos que vêm divulgar o destino aqui no Brasil. O Eu Viajo Dançando é um deles, sabe? O Eu Viajo Dançando, que eu danço nos lugares. Esse é um projeto maravilhoso que eu apresentei de marketing de destinos. Então, eu faço isso em vários lugares no mundo, né? Junto com os escritórios de destinos que me auxiliam. Então, dentro do blog são essas 3 maneiras. A outra maneira é a consultoria. Eu dou consultoria de marketing de gestão de mídias sociais para micro, pequenas empresas e autônomos. Então, se você aí que está me assistindo deseja uma consultoria para entrar nas redes sociais, saber como você vai vender melhor, como se posicionar, eu posso te ajudar. É isso que eu faço também, tá? Durante a quarentena, eu abri 2 turmas para fazer, né, com empresas durante esse período gratuitamente. Então, foi um sucesso as consultorias. Eu aprendi muito, agradeço as pessoas que se inscreveram. Então, foram 10 empresas, não, foram 12 empresas atendidas durante esse período. Então, eu faço esse tipo de trabalho. E também eu tenho recentemente, vocês sabem, eu Acordei Expedições, que é a minha agência de viagem. Que é, assim, é algo que pulsa dentro de mim. Eu faço expedições, principalmente para o Egito. Faço expedições futuramente, né? Que era para ser esse ano, mas por conta do Covid a gente teve que adiar para o ano que vem, mas tá tudo certo. A gente vai ter África do Sul, Tailândia, e eu estou preparando, gente, uma viagem muito especial para vocês sobre história da arte, que em breve também eu vou trazer novidades, e vai ser na Europa. Então, são 4 destinos que a partir do ano que vem estão tudo certo, a gente tem que vibrar que vai estar. Vocês já poderão viajar comigo nessas experiências maravilhosas, tá? Então, são esses 3 negócios que eu faço. Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas, tá? Aqui pra gente começar a discutir. A Simone, deixa eu ver o que ela falou. Gostaria de fazer uma parceria com você. Minha loja vende roupas de frio e acessórios. Vamos conversar depois, Simone, querida. Que mais? Vão me mandando perguntas, tá? Que eu acho que eu já falei basicamente tudo. E tudo isso que eu faço é virtualmente, tá? É tudo virtual. Vocês acompanham tudo que eu faço.
né? Vocês acompanham tudo que eu faço. Ó, depois de Tailândia e Egito, não há quem tenha medo de peixe. Sabe por que o Victor tá falando isso? Porque eu tenho medo de peixe. E eu perdi esse medo no Egito. Perdi não, vai, melhorei. Tem vídeo sobre isso no canal. Olha, estão me perguntando, saudade do Itaú? Não, agradeço o Itaú profundamente por tudo. Agradeço ao Banco Safra, agradeço a nossa Caixa, porque foram pilares para hoje eu ter o meu negócio e eu fazer o que eu faço. Mas não tenho saudades nenhuma, nenhuma. África do Sul, vamos ter a Juliana. Uau, excelente, Camila, adorei saber de tudo. Obrigada, Juliana. Estou querendo começar um Insta de viagem. Poderia me auxiliar onde começar? Oi, Ju! Eu dou consultoria exatamente sobre isso, tá? E ajudo vocês a se posicionar. Então a gente pode conversar a respeito disso também. Eu vou responder algumas perguntas. Olha a Elô, que linda, fez consultoria comigo. Obrigada, viu, Elô, por ter participado. Gatona. Vou responder algumas perguntas aqui que me mandaram no inbox, tá? Que eu pedi para vocês mandarem hoje. E se tiverem alguma, mandem aqui, por favor, tá? O que mudou em você em relação à sua vida? Com essa experiência toda, eu passei a valorizar mais o meu tempo. Porque quando a gente tá naquele ciclo, sabe? De casa, trabalho, trabalho, casa. E quem tem filho, pega filho na escola, volta. Entra naquele ciclo, sabe? Que é um ciclo extremamente vicioso, né? A gente vira uma rotina e o que é rotina a gente incorpora e não dá atenção pro tempo, que ele passa e ele voa. E isso é um grande erro, gente, é um grande erro. Então, eu passei a olhar o meu tempo com muito mais preciosidade. Eu acho que isso é o que me tornou mais calma, me deixou mais calma. Então, hoje eu olho e falo, eu não tenho obrigação de fazer aquilo às 8 da manhã. Mas se eu não fizer às 8, eu tenho que fazer até antes de eu dormir. Então eu que dou esse tempo pra mim e eu tenho que realizar. E então eu consigo olhar para a questão do tempo com muito mais carinho e muito mais apreço, do mais valor nisso, de verdade. Qual foi o seu maior medo? Ou nem teve tempo de sentir medo de mudar de vida? Tive medo, sim. A gente tem a questão a financeira, que eu acho que é a que pesa para todo mundo. A mais, né? Que, meu Deus, como é que eu vou me sustentar se tudo isso não der certo? Joguei minha carreira no lixo. Esses são os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Eu pensei isso também, não fui diferente. Mas a gente sempre tem que pensar que é daqui pra frente. Se não der certo, eu tentei e eu posso começar de novo. Isso, gente, pra sempre. A gente pode começar de novo, né? Isso graças a Deus, estando com saúde, a gente pode começar de novo. Então, isso é importantíssimo a gente olhar para dentro disso. Eu sei que nesse momento a gente está passando por muitas dificuldades, muitas empresas no mundo estão passando por dificuldades e no setor de turismo não é diferente, né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso e o que a gente vai aprender com tudo isso, sabe? Em todos os momentos da nossa vida. Então, eu acho que foi esse. Eu senti medo sim, mas eu fui com medo mesmo. E deu certo até agora. Mas eu dou a minha vida, eu trabalho 50 vezes mais e eu amo cada segundo dispensado, né, que eu coloco nesse negócio. Vocês veem que tudo que eu faço é com muito amor e eu tento dar o meu melhor. Sempre, gente. A gente não pode dar o nosso mais ou menos. Nunca, em nada que a gente vai fazer. Tem que ser o nosso melhor. Como funciona os grupos de viagem? E como funciona no pós-quarentena? Então, os grupos de viagem, como eu faço pequenos grupos de viagem, é uma das apostas do turismo, né, no futuro, que são pequenos grupos de verdade. Então, eu estou muito positiva em relação a isso. Eu trabalho desde sempre de uma maneira super, assim, extremamente conectada à segurança das pessoas e agora mais do que nunca. Os grupos que eu faço têm no máximo 15 pessoas, então eu consigo dar atenção para todo mundo consegue ter a qualidade de conversar comigo, conversar com o guia e interagir com todo mundo, e isso é super importante. E como vai funcionar depois da quarentena, o padrão de rigidez em relação aos estabelecimentos vai ser muito maior. Então, a gente só vai levar os passageiros
para esses lugares que efetivamente a gente sentir confiança, senão a gente tem que cancelar e fazer novamente. Mas isso todo mundo que está fazendo essa programação sabe, a gente tem que ter essa ciência. Eu tenho um grupo planejado para outubro agora para o Egito, que o Egito abriu, né, a semana passada para o turismo interno e a gente está acompanhando. Se Deus quiser, por Alá, vai dar certo. Ó, o Eliseu, eu já passei aqui para dizer oi, quero saber quando você vai voltar para Oslo, querido. Que saudade que eu tava de você. O Eliseu acompanhou, acordei, quero viajar, ó. Quero voltar pra Noruega. Vocês viram que eu passei mó perrengue, né, na Noruega. Quero voltar em breve, Eli. Assim que tudo isso terminar, eu com certeza volto pra Noruega. Ó, a Mônica. Mas valeu a pena, né? Vejo você uma pessoa feliz e realizada. Seus olhos brilham quando você fala de sua profissão. Sucesso, Camila. Gente, eu amo o que eu faço. Se é pra mudar, a gente muda direito. Né? Eu sou do povo do positivo. Vamos fazer acontecer, vamos dar o nosso melhor e as pessoas precisam sentir isso, que a gente dá o nosso melhor. Então, todos os dias eu levanto e eu quero pensar no que eu vou mudar na vida de alguém. O que o meu trabalho vai mudar na vida de alguém. E como a gente trabalha com pessoas, não é só o meu trabalho que vai mudar a vida de alguém, o seu trabalho vai mudar. Então, é isso que a gente tem que incorporar na nossa vida. O nosso trabalho não é só pra gente, é pros outros também. Então, isso é muito importante. Como você faz pra ganhar dinheiro? O seu maior medo? E foram essas as perguntas que eu recebi. Vocês têm mais alguma pergunta? Por favor, mandem perguntinhas. Agora, quem não viu meu projeto do coração é o Eu Viajo Dançando. Eu danço desde pequenininha, então isso é algo que quando eu conseguir colocar pra fora, porque ele tá ali no forno desde 2016, gente, só o ano passado que eu coloquei pra fora. Com muito assim, sabe? Então são vários projetos de vida que a gente tem e que na hora certa, nosso coração fala, temos que dar ouvidos à nossa intuição e não sermos aquelas pessoas radicais. Vou largar tudo, não sei o que lá. Não sei que você tenha muito dinheiro, né, e consiga bancar tudo isso, né? Isso é importante. Ju, como posso fazer parceria com você, como CVC e etc? Então, isso se chama, depende de várias parcerias que a gente faz com empresas, né? O nome parceria, ele ficou, às vezes, eu acho que um pouco mal, não é mal visto, mas a gente precisa utilizar melhor esse nome para as coisas que a gente vai desenvolver. Porque precisa ser bom para as duas pessoas, né? Para as duas empresas, no caso, né? Tanto de lá quanto de cá. Quanto vale a audiência que você tem? Essas pessoas que estão fazendo isso, eu tô falando dentro de uma comunicação, tá? Dentro de um Instagram, dentro de um Facebook. Quanto vale a sua audiência? Quanto a sua audiência engaja com você? Então, se você consegue entregar isso para a empresa, é uma maneira. A outra maneira é você fazer projetos com essa empresa de produção de conteúdo. Se ele precisa de fotos, você pode fazer material para eles, né? Para hotéis, por exemplo. Eu vou... Mas isso remunerado, tá, gente? Eu tô falando coisas remuneradas, eu não tô falando permuta, não. Porque é muito normal a gente fazer permuta, mas eu não acredito que a permuta seja saudável o tempo todo, não. Não é. A gente precisa pagar as contas, os nossos boletos, então vamos fazer negócios. A partir do momento que a gente quer entrar no mundo de negócios, a gente tem que incorporar a empresa. Eu tô falando isso porque eu recebo muitas mensagens das pessoas perguntando que querem fazer um projeto de viagens e querem fazer parceria com o mundo inteiro sem não ter produzido nada de conteúdo, não ter ralado. Então, existem várias maneiras de fazer projetos com grandes empresas. Várias. A gente pode falar melhor sobre isso na consultoria também. A gente pode estruturar, sabe? Eu dou dicas, mas eu preciso conhecer melhor o negócio de vocês. Você já pensou em fazer grupos de viagem de pessoas que gostam de dançar? Não, nunca pensei nisso. Vamos dançar no deserto ao som dos tambores em volta da fogueira, adoraria. A Elo faz expedições, gente. Expedições não, lá tem um acampamento no deserto do Saara, no Marrocos. Imagina a experiência.
Ah, Ju, principalmente os boletos de viagem, com certeza a gente precisa se preocupar com os boletos de viagem para pagá-los e ter a próxima viagem. Importantíssimo, importantíssimo. Então, nessa live de empreendedorismo, a mensagem que eu quero passar para vocês é possível sim. Se dediquem para realizar o sonho de vocês, se dediquem mesmo, sabe? Com muita, muita, muita responsabilidade, porque são outras pessoas que estão ali, entendeu? Te escutando, independentemente de onde for. E a gente vai fazer vamos fazer algo que seja realmente diferenciado e a gente possa se conectar com aquilo e ser para nossa vida, não seja um negócio momentâneo, tá? É isso, queria agradecer todo mundo, obrigada por estarem aqui comigo nessa quarta-feira, né? Eu nem sei que horas são, daqui a pouco a live cai. Muitíssimo obrigada quem perdeu. Eu vou deixar salvo aqui no Facebook do Acordei Quero Viajar e também a semana que vem eu subo para o YouTube, tá bom? Então vai ter nas duas plataformas, eu vou colocar os 2 vídeos juntos, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, tá? Muito obrigada mais uma vez, vocês são especiais. Muito, muito, muito mesmo. Tchau, fiquem bem, se puder, fiquem em casa, já sabem. Um